Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel de Santa Bárbara. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje é dia 21 de fevereiro, domingo, dia do Senhor. E a liturgia cristã está no tempo da Quaresma. Estamos no primeiro domingo da Quaresma, um tempo intenso, eis um tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo da conversão, diz a letra de uma música. O evangelho que é nos apresentado para a nossa reflexão se encontra em Marcos, no capítulo 1, versículos de 12 a 15. Diz o evangelista que naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto. Jesus sempre declarou que foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele mesmo dizia: "O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, recuperar a vista dos cegos e para anunciar o ano da graça do Senhor", como está escrito no Evangelho de São Lucas. Então, Jesus vive essa espiritualidade. A palavra espiritualidade é se deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Não se deixar conduzir pelo espírito do mundo, não se deixar conduzir pelo espírito da ganância, do egoísmo, das paixões desordenadas, mas deixar que Deus haja na nossa vida, deixar que Ele nos conduza para onde Ele quer. E isso significa que tenhamos que ter despojamento, tenhamos que ter esvaziamento de nós mesmos, para que Deus possa habitar em nós. Por isso, o tempo da Quaresma exige de nós o jejum para nos esvaziar do nosso ego, a esmola para nos esvaziar de nossos apegos e a oração para nos esvaziar de nossa pressa, de nossa correria, de fazer tudo do nosso jeito, para fazermos o mais possível do jeito de Deus, do jeito que o Senhor quer. Então o Espírito levou Jesus para o deserto, porque o deserto era o lugar do silêncio, da contemplação, da intimidade com Deus. Lá no deserto, o Cristo Jesus se encontra com o Pai. Mas Jesus também se encontra com Ele mesmo, com as tentações que Ele sofreu. Tentações de abandonar a missão, tentações de saber que Ele sofrerá ingratidão e desamor do povo. Jesus sempre foi tentado, até mesmo no Monte das Oliveiras. Jesus foi tentado a abandonar a missão e disse: "Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade." Foi a última vez que Jesus foi tentado, foi no Monte das Oliveiras, e lá no último momento, como em todos os momentos de sua vida, ele disse sim ao Pai, conduzido pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo. Ao receber o batismo, também o Espírito Santo descerá sobre Jesus, em forma de pomba. Nós que somos cristãos, a palavra cristão significa ungido. Somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus, ungidos pelo Espírito Santo do Senhor. E o evangelista continua dizendo que ele ficou no deserto durante 40 dias e foi tentado por Satanás. Também nós somos tentados constantemente, diariamente, tentados a nos afastar da igreja, a darmos asas ao nosso comodismo, somos tentados a viver as diversas paixões que o mundo nos oferece, do sexo, do dinheiro abusivo, da injustiça, do poder, da vingança, da ganância. Todos nós estamos sujeitos. Ninguém de nós, ao chegar a esse mundo, foi vacinado contra essas tentações. A tentação de querer ser superior ao outro, de querer ser melhor do que o outro, de estar acima dos outros. E às vezes a tentação de ser como Deus, a tentação de dar ordens para Deus. Grandes tentações que Deus permite que sejam enviadas a nós. Mas essas tentações não estão superiores às nossas forças. Essas tentações não são
enviadas para nos destruir, mas para nos amadurecer e voltar e mostrar para nós da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Mas quando vencemos a tentação, fica claro a grandeza de Deus, a graça e a força de Deus, que nos liberta e nos ajuda nesta nossa caminhada. E depois termina o evangelista dizendo que, após a prisão de João Batista, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho. Evangelho que significa boa nova, boa notícia. E Jesus então declarava: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. A conversão é mudar de rota, é sair do nosso mundo, dos nossos planos simplesmente, para aceitarmos os planos de Deus, para nos deixar conduzir pelo Espírito de Deus e crer no Evangelho, ainda que seja uma fé pequena, frágil, mas como uma semente que, regada e cultivada, cresce e dá frutos, assim a fé em nossa vida, sendo uma fé autêntica e verdadeira, crescerá e dará frutos de caridade, de participação na vida da igreja, de compromisso com o Evangelho e com os pobres. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.